Aqui. Então é isso, então todos sejam bem-vindos à nossa aula. Então o nosso objetivo hoje é nós trabalharmos com uma redação especial. Então 40 minutos aproximadamente é o tempo que nós vamos investir trabalhando numa redação que foi feita para a Polícia Militar aqui de Goiás, por um aluno. O aluno, inclusive, fez autorização para poder analisar a redação dele. Tá? Então foi feito com autorização dele, é uma redação da banca OCP, que basicamente ela segue mais ou menos a mesma estrutura de todas as redações dissertativas. Tá? A gente trabalha com a FGV, alguns alunos trabalharam com ela recentemente, com 20 linhas, ela foge um pouquinho, porque não dá para você trabalhar com tantos detalhes em 20 linhas. Você tem Sebrasp, que mexe um pouquinho com algumas questões um pouquinho diferentes da maneira como nós trabalhamos as demais bancas. Agora, o restante, basicamente, o mesmo esquema, especialmente se forem redações com 30 linhas. Então, esse aluno que nós estamos diante dele aqui é um aluno que fez uma boa redação, ele trabalha bastante tempo com a gente e foi muito boa. Ele fez, ficou muito feliz, nós ficamos felizes também com ele, então nós vamos trabalhar e perceber o que ele acertou e o que ele errou na redação dele. Certo? Então, vamos lá. Então, essa é a nossa tarefa de hoje, é nós trabalharmos com os erros e os acertos dele. Então, essa é a redação, é a nota dele. Certo? Então, ele no atendimento ao tema, cada parte dessa valia 5 pontos, a redação valia 25. Então, o atendimento, o desenvolvimento do tema, ele conseguiu nota máxima. Na coesão referencial e sequencial, ou seja, dentro dos parágrafos, e dentro da articulação, nota máxima também. O atendimento à estrutura textual proposta, ele consegue 4,5, ou seja, uma nota também muito boa, certo? Só abrir aqui um pouquinho. Então, uma nota muito boa, 4,5. A argumentação dele, 4. E o pecado do Carlos, né, que é o nome do aluno, foi a língua portuguesa. Então, a língua portuguesa foi a grande dificuldade do Carlos, foi onde ele mais perdeu ponto. Para vocês terem uma ideia, até onde eu olhei lá na redação, nos concorrentes dele, a maior nota foi 23,5. Então, a dele foi 22. Então, ele está entre as maiores notas da região. Era Goiânia, Anápolis, eram muitos candidatos, e a nota dele está entre as principais. Agora, se o Carlão tivesse trabalhado aqui com esse 3,5, ele teria, com certeza, passado a maioria dos demais alunos. Então, essa aqui foi a nota dele. Deixa eu colocar aqui para vocês. Isso, então essa é a nota dele. E o que mais eu acho que todo mundo sonha, né, é daqui a pouquinho com esse sinalzinho verde aqui, ó. Né? Eu acho que esse aqui é o sonho de todo mundo, né? Está escrito e aprovado. Então, agora ele vai para o teste físico e eu creio que ele já está treinando, espero que ele não tenha problema com o teste físico e não terá, acreditamos nós. Então, meus queridos alunos, o que ele fez para acertar tanto e o que ele poderia ter feito para não perder essas pequenas migalhas que ele perdeu, para que ele pudesse estar ainda melhor na colocação dele. Da maneira como ele já está com uma colocação extremamente alta, lá no concurso da PM, que é um concurso cobiçado, que tem muita concorrência. Agora, o que ele fez que nós poderíamos mexer um pouquinho na redação dele? É interessante que no dia que ele me entregou a redação, ele fez e me mandou, ele passou a limpo e me falou, Sandrão, olha a redação aí. Falei, olha, essa redação sua tem esse, essa redação sua você vai tirar entre 21 e 22. E não deu outra, foram uns 22 mesmo. E no dia eu já consegui perceber com ele algumas coisas que a gente poderia corrigir se tivesse tempo, mas não tem tempo, ele está lá na prova, não tem como a gente corrigir. Então, essa é a redação dele, bonitinha, viu? Ó, a redação de letra de homem, então não precisa ter aquela preocupação da minha letra ser muito feia, da minha letra ser muito bonita, o que essa letra não pode ser é incompreensível, tá? Aí você teria sérios problemas, mas uma letra bonitinha, ok. E outra coisa, percebe que boa parte da letra dele é com letra de forma, viu? Ele mistura um pouquinho letra de forma com letra cursiva. Então, tem alguns lugares aí, por exemplo, aqui, ó, aqui mesmo, deixa eu mostrar para vocês, aqui, acho que tem um Ezinho aqui, em algum lugar que tem alguma partezinha de letra de forma, alguma coisa. Aqui, ó, tem um E no sendo aqui, eu não estou conseguindo pegar, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, aqui mesmo tem um Ezinho com letra de forma, ó.
certo? Então, ele consegue trabalhar com a letra de forma cursiva. Percebe, então, que o concurso não está tão interessado nisso. Está muito mais interessado no conteúdo e na legibilidade, ou numa letra legível, para que ele possa trabalhar. Então, essa é a redação dele. Esse é o espelho oficial, tá? O espelho oficial. Muita gente me pergunta, professor, 30 linhas mesmo? Olha aqui, ele escreve lá na 30, ó, tá certo? Então, pensando em nível superior, que é o nível que vocês estão disputando as vagas, a gente espera que o candidato escreva o máximo de linhas que a ele forem oferecidas. Então, se a banca dá 30 linhas, escreva as 30. Se forem 20 linhas, faça as 20 linhas. Outro detalhe importante, não coloca título. Hoje, comecei o trabalho com a moça da FUMARC, no TRT. E uma das provas dessa banca, acho que é para a companhia de saneamento de algum lugar, está escrito lá, coloque título no seu texto. Aí, gente, você não tem que discutir, certo? Se no concurso vocês, seja a OCP, seja IAD, seja FUMARC, seja a banca que for, se tiver lá na prova, coloque título no seu texto e esqueça tudo que você aprendeu sobre título. Não põe título mais em redação. Não. Se ela mandar colocar título, você coloca. Agora, se não mandar colocar, você deixa sem, que é o que nós aconselhamos os nossos alunos hoje. Tá ok? Então, importante também. Aqui, ó, uma coisinha que eu não tinha percebido, olha, aqui tem uma palavra fracionada, ó. Aqui, ó. Essa linha 21, para efeito de contagem, especialmente nessas bancas, na IADES mesmo, no IADES, né, que é instituto, essa linha é como se ela não existisse, tá? Então, se ele tivesse escrito apenas 20 linhas e uma das 20 linhas fosse essa palavra fracionada ou translineada, ele teria sido eliminado, porque essas palavras fracionadas numa linha, a linha não é contabilizada. Agora, como ele escreve 30 linhas, isso aí não é problema, e se a translineação foi feita de forma correta. Bom, então vamos lá. O que nós temos que pensar na redação do Carlos? Então é isso aqui, ó. A redação dele, eu vou fechar aqui um pouquinho, pronto. Porque como essa aula está sendo gravada e vai para o YouTube, a gente precisa ter uma noção completa aqui, e ao final eu abro para vocês fazerem perguntas. O tema da redação é esse, olha. O tempo utilizado na internet é prejudicial para as pessoas ou é uma necessidade do mundo contemporâneo? Percebam que você tem uma pergunta, e o que a redação precisa ao final é que você, ao final, dê a resposta, certo? Ou seja, ao final do texto, o avaliador tem que saber se você acha que ela é boa, cadê? Se ela é prejudicial, tá aqui, ou se ela é uma necessidade do mundo moderno. Então, ela quer saber de você. Ou se para você são as duas coisas. É possível também, mas ficar em cima do muro não é muito bom, porque nós estamos trabalhando aqui com texto dissertativo argumentativo. A argumentação é sua, você precisa demonstrar a sua argumentação, tá certo? Então, qual que é a pergunta do texto? Gente, muitos alunos chegando aí, todos sejam bem-vindos, viu? Para quem não me conhece, sou o professor Sandro, faço consultoria de língua portuguesa e de provas discursivas aí para vários concursos. Atualmente estamos aí com 40 alunos aproximadamente trabalhando com provas discursivas. Se você ainda não tem um consultor, se você ainda está meio perdido em relação a essa modalidade, depois, ao final, manda um recadinho lá no Instagram, Prof. Sandro Pontes, e a gente conversa. Só uma coisa que eu digo para todos os alunos: não vão para uma prova discursiva sem passar por uma consultoria, tá? Não faça isso. Depois o arrependimento é tremendo. Às vezes, por causa de alguns reais, você perde o seu sonho lá da consultoria. Então, sejam todos bem-vindos. Prof. Sandro Pontes é meu Instagram. Conversa comigo, a gente bate um papinho sobre consultoria lá depois. Então, vamos lá. O tempo utilizado na internet é prejudicial para as pessoas ou ele é uma necessidade? Pronto, essa é a pergunta que foi feita. A gente ensina para os alunos, que não dá para ensinar isso, mas vocês sabem como é que deve ser feita uma boa introdução. Retomada de tema, tese, P1, P2 e conclusão. Ponto. A sua introdução, ela deve ser automaticamente o sumário do seu texto. O que é o sumário do texto? Se uma pessoa não quiser ler o seu texto,
pela introdução, ela é capaz de saber exatamente tudo que você tem lá. Então, quando o autor desse texto, dessa nota, de umas maiores notas aí da PM, como eu já falei no começo e alguns entraram depois, essa redação é de um aluno que está na consultoria comigo, ele tirou 22 pontos nessa redação, de 25 possíveis, sendo que, se não me engano, a maior nota foi 23,5. Então, ele está lá no topo da cadeia alimentar, certo? Ele está lá em cima da cadeia, ok? Então, vamos lá. Retomada de tema. O que você vai fazer? Você vai pegar o tema que está aqui e vai reescrever aqui. Então, olha como é que ele escreve. Já na Declaração Internacional de Direitos Humanos, a sociedade contemporânea preconiza o acesso à internet como um direito humano. Beleza, retoma o tema. Então, ele reescreve o tema com as palavras dele. Depois, então, ele faz a apresentação daquilo que ele vai defender. Surge-se a discussão sobre se o tempo empregado na utilização da internet pelas pessoas é prejudicial ou necessário. Depois, ele apresenta o problema 1 e o problema 2. O problema 1 dele está aqui, ó, que existe muita informação no mundo digital, e ele apresenta o problema 2 aqui, ó, aqui, ó, grande presença de informação, não é antes aqui um pouquinho. Aqui, ó, que muitas atividades foram transferidas para a internet, problema 1, e que a informação no mundo digital, problema 2, aqui, certo? Só um pouquinho, meus alunos, deixa eu ver o microfone aberto aqui, beleza. Então, você tem essas perspectivas. Ele faz tese, tema, tese, P1 e P2, e bota uma conclusãozinha aqui para dar a conclusão dele. Você vai perceber nessa estruturação por que ele tira 5, ou seja, nota máxima, nas questões dos conectivos. Olha aqui, ó. Conectivo no período, conectivo no período, conectivo no período. Percebe? Ele consegue colocar em todos os períodos ótimos conectivos. Agora, professor, ainda tem erro? Tem. Quais são os acertos dele? Ótimos conectivos, ótima retomada de tema. Só que ele vai ser prejudicado aqui, ó. Apesar disso, surge-se a discussão sobre o tempo empregado na utilização da internet pelas pessoas, se ela é prejudicial ou se é necessário. Pronto, perdeu o ponto aqui, ó. Perdeu o ponto aqui. Professor, meu querido professor, por que esse rapaz perdeu o ponto aqui? O que ele fez de errado, meu querido professor? Gente, a tese, você tem que apresentar para mim uma certeza. Olha, a internet é péssima, ou a internet é ótima, ou não podemos ficar, não é possível ficar tanto tempo na internet, ou, olha, para de ficar na internet. Aqui ele deixa na dúvida. Ó. Então, a tese dele, ela não é clara para o leitor. Então, eu estou lendo, eu não sei se a tese, se ele vai defender que a internet, o tempo é prejudicial, ou se o tempo é necessário. Ele precisaria ter definido isso aqui. Então, a tese dele, ela é inconclusiva. Outras coisinhas que ele perde aqui. Olha aqui, ó, gente. Olha que interessante aqui, meus queridos alunos. O meu querido aluno aqui, o Carlos, tá? Gente, eu estou citando o nome várias vezes porque ele me autorizou. Tá? E sem contar que é uma redação que merece aplausos, né? Então, não há nenhuma dificuldade com a redação, tá? Assim, né? De citar o nome dele. Olha qual que é o outro problema. Olha aqui, ó. Declaração Internacional de Direitos Humanos. Ele faz uma citação aqui e cita o nome errado do negócio, certo? É Declaração Universal, é a chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, é o DUDH. Geralmente essa é a sigla que nós usamos para a declaração, e ele usa Declaração Internacional. Além de usar Declaração Internacional, ele coloca a letra minúscula, leis, artigos, todos com letra maiúscula. Constituição, letra maiúscula, federal, minúscula. Constituição, letra maiúscula, Carta Magna, letra maiúscula, Declaração Internacional, maiúscula, Lei de Diretrizes e Base, maiúscula. Então, todas essas questões são letra maiúscula. E outra coisa também, gente, ele cita, mas é uma citação genérica. Ele não mostra onde é que isso está. E depois, o P1 e o P2 são incoerentes com a tese, porque a tese está perguntando se ela é prejudicial ou se é necessário. Quando ele desenvolve a redação, ele vai dizer que ela é necessária. Por quê? Porque grande parte
dos empregos foram transferidos para a internet e porque tem muito conteúdo na internet. Então, ela não é prejudicial, ela é apenas necessária. A tese dele, ela é incoerente com os dois pontos, certo? Então, ela era apenas... Para pensar se ela era prejudicial e necessária, você teria que ter colocado aqui, ó, um prejudicial e um problema necessário. Não, problematização necessária. Ele só coloca necessário e a tese fica com esses problemas. Ele perde meio ponto, né? Qual que é a perda dele? Ó, ele vai perder aqui, ó, no tema 4.5, porque ele não obedece claramente à estrutura textual, certinho? E perde um ponto aqui também, na informatividade na argumentação. Então, ele perde esses pontinhos, provavelmente nesse lugar aí. Eu reescrevi para vocês verem. Professor, mas que texto colorido que é esse? Então, é para vocês verem certinho onde está cada parte, tá? Então, vamos lá. O de baixo fui eu que escrevi. Olha aqui, ó. Aqui eu já fiz a correção. Declaração com letra maiúscula, universal, bonitinho. Então, como é que ficaria para vocês verem uma introdução assim completa com todas as questões que a gente percebe que o aluno se equivocou na hora da prova. Já na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 19, pronto, aqui a ONU considera se tratar da internet, porque aqui vai falar sobre que todas as pessoas têm o direito a livre informação, acesso à informação. Parece que é uma interpretação que esse artigo 19 poderia fazer valer também a questão da internet. Então, beleza, a sociedade contemporânea preconiza o acesso à internet como um direito humano. Ponto. Diante dessa prerrogativa e das necessidades atuais, é possível perceber que o tempo investido na internet faz parte da vida cotidiana. Pronto, dei a minha opinião. Certo? Agora tem opinião. Não, e não tem dúvida, eu estou afirmando para vocês que a internet faz parte da vida cotidiana. O tempo, não tem dúvida. Pronto, então eu tenho que defender isso no meu texto. Isso se dá especialmente porque várias atividades laborais são realizadas por meios eletrônicos. Ó, problema 1. Gente, quando a gente fala problema, não é problema. Problematização 1 e as informações, problematização 2. Está aqui, estão aqui. Assim, se mostra... Opa, aqui não pode ter essa vírgula aqui, tá? Ele não colocou... não, ele colocou. Isso, não, tá certo. Com a vírgula, esse se não pode ficar aqui, tá? Fui eu que coloquei, ó. É aqui, tá certinho. Nesse caso aqui ele acertou, viu? Ó, tá certo. Porque quando esse assim puxa o pronome para ele, mas como você tem uma vírgula, ele perde o poder de atração. Assim se mostra cada vez mais que a internet é uma ferramenta útil. Pronto, essa é a introdução dentro dos padrões de avaliação, que seria aquela que a gente espera do candidato. Professor, como é que eu vou pegar isso? Amanhã vai estar no meu canal do YouTube, tá? É só você procurar lá, Falando Sua Língua, no YouTube, professor Sandro Pontes. Amanhã essa aula vai estar lá. Essa aula estará lá. Deixa eu parar de falar vai estar lá, porque senão o professor está falando errado. Não, calma, gente, tá? Então, vamos lá. Aí, o que nós temos que pensar? Se o problema 1 dele é dizer que várias questões laborais, ou seja, o trabalho está na internet, isso tem que vir para cá virando problema 1. E aí, o que nós temos que fazer? Olha aqui, onde que ele tira nota máxima? Tema. Ele não sai do tema nem um minuto em nada. E onde ele tira também nota máxima? Nos conectivos. Olha a parte de verde, olha. Dito isso, conectivo, conforme conectivo, depois outro conectivo, depois conectivo de conclusão. Cada período dele, aqui, ó, prova disso, a mesma, ó, também, ó, fazendo sempre relações anafóricas, meus alunos. Toda vez que você usar o isso, ou disso, ou nisso, você faz relação anafórica com algo que você já falou anteriormente no seu texto. O aluno aqui, ele tira nota máxima, porque ele faz cada período amarrado no outro. Está aqui, nota máxima. Lembrando, por exemplo, que ADES, SEDUC, vale 10 pontos essa parte, né? Coerência e coesão. Então, vamos lá. O que ele faz no tópico frasal? O tópico frasal dele é muito legal. Observa-se que muitas atividades ordinárias da vida humana passaram a ser praticadas no mundo digital. Perfeito.
Se o P1 dele é falar que a vida foi para o mundo digital, ele explica isso aqui. Tópico frasal, top de linha. Azulzinho, prova disso é que, em decorrência da pandemia do Covid-19, muitos trabalhos antes presenciais passaram a ser realizados em home office. Causa, assim como aulas, palestras e eventos. Vou continuar aqui embaixo. Uma necessidade, por isso causa, pronto, o que ele fez aqui? É o que eu ensino para meus alunos todo dia. Para que complicar se você pode fazer 2 períodos, um com causa? Olha, a causa das coisas ter ido para a internet, porque a Covid mandou para lá. E qual que é a consequência? A necessidade de implantar a internet na rotina diária. Um período de causa, um período de consequência. Gente, eu tenho falado, para ele mesmo eu falei várias vezes, Carlão, você escreve super bem. Você tem que descomplicar o seu texto, porque o seu texto é um nível profundo demais, descomplica. Faça simplesmente tópico frasal, um período de causa, um período de consequência, aponta, gente, o tal do repertório cultural, de acordo com o Ministério da Economia, ele traz uma argumentação externa e fecha o parágrafo com uma conclusão. Parágrafo dele, quase perfeito. Quase perfeito. Professor, por que não é perfeito? Vamos pensar por que não é perfeito? Por causa dos benditos erros de língua portuguesa. Ó, os conectivos dele, top. Tópico frasal remete ao problema 1, top. Repertório, fera. Dentro do tema, dentro do tipo e gênero, né, que é dissertativo, argumentativo, uma argumentação legal. Agora, onde está o problema, meu querido professor? Covid-19. É uma palavra feminina. Feminina tem hífen, tá, aqui está faltando hífen. Ela é feminina e com letra minúscula. Isso é VOLPE, vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Covid-19 é uma palavra feminina minúscula. Pronto, perdeu o ponto aqui. Depois, ele perde o ponto aqui também. Viu? E por consequência, cadê essa palavrinha aqui? Deixa eu só apagar, peraí. Peraí, meus alunos, se você perdeu alguma coisa da aula, amanhã vai estar no YouTube, o canal Falando Sua Língua. Aqui, ó. Internet na rotina. E por consequência, se ele colocou a vírgula aqui, ele tem que colocar uma vírgula aqui, ó. Esses termos são esses termos que precisam de vírgula, tá bom? E aí, por último, ele usa aqui, ó, indubitavelmente. Isso aqui é um advérbio. Todos os advérbios, eles têm um imã que atraem o pronome para cá, ó. Então, todo advérbio tem o imã que atrai o pronome. Indubitavelmente, se nota que a internet é cada vez mais uma ferramenta. Então, as perdas de ponto do aluno aqui nesse parágrafo, todos em relação à língua portuguesa. O restante, muito bom. Depois, progressão textual. O que é progressão textual, gente? É o além disso, olha aqui, ó. Além disso, ademais, além disso, conectivo. Conectivo de novo aqui. Conectivo de novo aqui. E aqui eu esqueci de marcar, mas tem outro conectivo de novo aqui. O que ele fez aqui? Causa e consequência, causa e consequência. A gente vai para a prova, a gente quer escrever um tratado, enquanto o avaliador ele quer vida fácil, no bom sentido, ele quer encontrar as coisas no seu devido lugar para ele resolver logo a redação. Então, ele retoma aqui, ó, a quantidade de informação presente impossibilita o pouco uso da internet. O que é isso aqui? Tópico frasal. Ele pega o problema 2 e coloca o problema 2 nessa retomada. Aqui, ó. Depois, ele vai colocar causa e consequência. Olha aqui, ó. Qual que é a causa? É que a quantidade de informação ela maximiza a qualidade e a consequência está aqui, ó. Então, ele faz causa, consequência. Cita Luiz Felipe Pondé, Filosofia para o Mundo Moderno, usa os conectivos no lugar certinho, como professor na consultoria premium, avisa para os alunos e deixa, inclusive, um modelo para cada um fazer, e depois, como diriam os adolescentes, lança aqui um conectivo, um elemento de coesão, de conclusão, e fecha o parágrafo dele. Parágrafo perfeitamente escrito. Ele não perde ponto aqui nos conectivos, não perde ponto no tema e vai perder pontinho na língua portuguesa. Certinho?
Então, ele vai perder aqui um pouquinho de ponto na língua portuguesa. Ah, acho que aqui eu fiz, deixa eu ver aqui, aqui eu esqueci de fazer a mudança aqui nessa questãozinha. Até eu fiz, mas eu não sei por que apareceu aqui, tá bom? Então, ele tem aqui deixa eu ver se tem algum erro de português. Presente possibilita poucos da internet, prescreve filosofia para o mundo moderno. A quantidade de informação no mundo digital é capaz e necessária para maximizar a qualidade da vida das pessoas, fazendo do uso da internet uma possibilidade de melhoria muito eficaz. Por consequência, isso torna imprescritível a utilização da internet e, assim, a sua valoração. Beleza. Então, esquece essa parte aqui, parágrafozinho dele, muito bonitinho, um parágrafo muito arrumado, e aqui ele vai conseguir, provavelmente, uma nota máxima nesse parágrafo, tá certo? Conectivos, tópico frasal, citação externa, ele leva para o texto dele um pensador importante, um período de causa, um período de consequência e a conclusão dele, que é muito interessante. Aí, meus alunos, o que falta para ele é concluir o texto. Então, nós precisamos agora fazer a conclusão. A conclusão é muito simples, colorida desse tanto aí, parecendo um baile de carnaval, professor. Isso. Mas é uma conclusão muito bonitinha. Gente, eu trabalhei com esse aluno vários meses. Ele deve ter feito muitas redações, umas 15, eu acho, tá? E aí, toda vez eu batia na tecla. Carlão, simplicidade. Carlão, se você conseguir colocar na conclusão os dois problemas e resolver os dois, você vai se dar super bem. Então, vamos pensar nisso. Você coloca os dois... Você não tem dois problemas? Gente, vocês sabem, quando a gente fala problema, não é problema, é problematização. E a problematização é simples, que muitas atividades laborais foram para a internet e que lá tem muitas informações. Então, ele precisava lidar com as duas na conclusão. Se você consegue fazer isso no texto, maravilhoso. Tem gente que tem uma capacidade sintética de fazer as coisas e ele é capaz de escrever muita coisa em pouca linha. Se você começa a trabalhar com esses elementos, o que fazer, quem vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer, e detalhamento, ele coloca até o detalhamento do Enem, que eu falei para ele, olha, o Enem hoje cobra uma história de detalhamento, coloca no seu texto. Perder ponto você não vai, quem sabe você belisca alguma coisinha a mais, até o detalhamento ele coloca. Conectivos adequados, retomada do repertório inicial, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a retomada da tese. Olha, tudo isso ele coloca em... Vamos lá, só para vocês lembrarem aqui, ó, para quem chegou depois, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Ele faz tudo em 9. Ficou um pouquinho grande? Ficou. Ficou um pouquinho maior do que aquilo que nós entendemos. Nós entendemos que os parágrafos de desenvolvimento, eles devem ser maiores do que introdução e do que conclusão. Mas, ao que me parece, ele não é penalizado por causa disso, porque ele consegue promover uma intervenção social muito boa. E aí, como é que ele faz? Primeiramente, gente, nota máxima para ele, vocês sabem. Conectivos. Olha, conectivos. Ele liga todos os parágrafos, todos os períodos com os conectivos. Muito boa essa estrutura dele. Ele tem nota máxima dos 4 itens, dos 5 itens, ele tem nota máxima nos conectivos e nota máxima no tema, tá? Então, vamos lá. Sendo assim, o tempo empregado no exercício do direito de acesso à internet, preconizado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mostra-se como uma necessidade contemporânea. O que ele faz aqui? Ele pega e retoma a tese dele. Como a tese dele não é tão clara lá em cima, e você assistiu ao começo da aula, a tese dele não é tão clara lá em cima, ela fica meio perdida aqui embaixo. Se você erra na tese lá em cima, você vai errar aqui embaixo também, porque uma coisa está ligada na outra. Mas, se você traz a tese aqui para a conclusão, o que você vai mostrar para o seu avaliador? Meu avaliador, eu estou totalmente ligado no tema e a minha redação ela é totalmente integrada uma parte na outra. Então, ele traz a retomada de tese para cá. Gente, olha o que ele faz. Ainda é errado, né? Que eu já expliquei para vocês. Não é declaração internacional, é declaração universal. Ele pega a declaração que ele citou lá no primeiro parágrafo, traz para cá. Isso é fantástico fazer isso. Por quê?
Porque ele diz, gente, que o primeiro parágrafo e o último parágrafo estão conectados, sabe? Então, ele puxa para cá, faz a tese e vai agora resolver o problema. Ó, quem vai fazer? Os governos. O que ele vai fazer? Democratizar a internet. E aí, o que ele faz aqui? Detalha. Ele faz detalhamento de uma das ações, que isso aqui é Enem puro, viu? Perfeito isso aqui para quem está escrevendo uma redação. Aí ele vai falar como vai fazer, gente. E depois, para quê? Visando o combate à exclusão digital. Ó, quem vai fazer? Os governos. O que vai fazer? Democratizar a internet. Como vai fazer? Implantando programas. Para que vai fazer? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Primeiro problema dele, resolvido 100%, totalmente maravilhoso. Segundo problema, ademais, quem vai fazer? As escolas. Ele detalha, gente, quem é a escola. Ó. Esse rosinha aqui é detalhamento do que é a escola. O que ela vai fazer? É ensinar como navegar. Ensinar a navegar. Não. Aí, desta maneira, você terá mais certeza de que o tempo utilizado será uma necessidade do mundo atual. Ele fez aqui o para quê. Por que, professor, que no segundo problema ele não coloca o como? Porque provavelmente não coube. E o que a gente diz para os alunos é o seguinte, se você tem 3 opções, ou você faz quem, como, o que e para que e detalha nos 2 problemas, ou você faz um deles totalmente com cada um dos elementos e o segundo de forma mais simples, ou você faz um só geral. Ele optou pela segunda alternativa, que é fazer o primeiro o que, quem, como, para que, detalhar e o detalhamento, e o segundo ele faz basicamente tudo, menos o como. Agora, professor, por que essa conclusão dele não está perfeita, professor? Sabe por que não está perfeita, gente? Erros de português. É onde ele mais foi penalizado na prova dele. Olha aqui, ó. Regência verbal, visando ao. Deve ver? Olha aqui onde está. Visando, aqui, ó. Visando o. O verbo visar, para quem quer ter expectativa, para quem deseja alguma coisa, ele exige preposição. Então, aqui tem um errinho de português aqui, ó, da chamada regência verbal. O DUDH, ele já tinha errado lá no primeiro parágrafo, errou de novo aqui. Ele coloca tudo com letra minúscula e ainda erra o nome. Tá? E depois, combate à exclusão. Quer ver? Onde está? Qualidade de vida. Onde está? Me ajuda aqui. Peraí, preconizando a criação, companheiro deve procurar ferramenta. Aqui, ó, o combate à exclusão. Faltou crase. Então, ele tem 1, 2, 3 erros aqui de ortografia e de regência e desses detalhes. Então, basicamente, o ponto de erro do aluno está nas questões ortográficas. Ele tira 5, 5, 4, 4,5 e 3,5. 3,5 é que penalizou ele mais por causa das questões ortográficas. Mas é uma redação muito boa, muito jóia. Só para terminar a aula, ó, para quem chegou depois, essa é a redação dele, tá? Depois, então, o que ele faz aqui? Ele pega retomada de tema, faz a tese, aponta problema 1 e problema 2 e conclui a redação. Perfeito, introdução muito boa, exceto um problema na tese, que ela é inconclusiva, e a tese dele que é inconclusiva, porque ele deixa as 2 questões abertas aqui, tá? E alguns errinhos de português. E aqui, primeiro parágrafo, muito bom, exceto alguns errinhos de português. Segundo parágrafo, com todos os elementos que são importantes para a redação. E a conclusão dele, conectivos, retomada de tema e tese, e todas as perguntas. Quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer, detalhamento, retomada do repertório inicial. Gente, redaçãozinha dele não é à toa que vai bater lá na casa dos 22 pontos, que é exatamente aquilo que é o sonho, acho que, de todos nós. 22 pontos, meninos, é basicamente
essa pontuação, basicamente 90% da nota. Pensa, você e Seduc, 40 é como se tirasse 36. Sabe? Então, é uma nota altíssima. E aí eu mostrei para vocês exatamente onde estão os errinhos e onde estão os acertos do nosso querido aluno aí, que foi tão bem sucedido na redação. Meus amores, meus queridos alunos, faltam 5 minutos para acabar a nossa aulinha. Abro para alguma pergunta, que inclusive pode ser útil aí para as pessoas que estão no YouTube, que vão assistir essa aula depois. Alguém tem alguma pergunta? Professor? Sim, Fábio. Então, na verdade, o problema não necessariamente tem que ser um problema. É isso? Não precisa. Algumas redações vão apresentar para vocês falta de problema nenhum. Vamos imaginar que a redação falasse sobre as praias brasileiras. Não tem jeito de arrumar problema na praia, Fábio, entendeu? Aí você diria o seguinte, olha, entre as virtudes das praias brasileiras estão a maravilha natural e a cordialidade das pessoas. Pronto, problema 1, problema 2. Problema 1, você vai desenvolver as praias maravilhosas, e o desenvolvimento 2, você vai trabalhar sobre a cordialidade das pessoas. Não precisa ser problema, pode ser problematização, ok? E uma coisa que eu tenho falado muito para os meus alunos aí, meus amores, é o seguinte, cuidado, porque se a redação te der, por exemplo, olha, violência contra a mulher, causas e consequências, mais ou menos a banca já está te dando causa e consequência como desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Facilitou para você. Sebrasp faz muito. Violência contra a mulher. Leve em consideração os seguintes aspectos. Letra A, dependência financeira em alguns casos. Letra B, falta de punição para o agressor. Letra C, sei lá, penas brandas. Aí, automaticamente, ela já te deu os três desenvolvimentos. Problema 1, problema 2, problema 3. Aí você faz 3 parágrafos, tá certo? Tem algumas bancas que já te oferecem essas problematizações. Não inventa, faça o que ela mandou. Se não oferecer, você cria. Se não oferecer, cria 2, tá? Para não ter problema para você, ok? Mais alguma pergunta? Alguém? Não? Fechou então, meus alunos? Olha, 5 para as 11, obrigado por estarem mais uma vez no Corujão. Se alguém quiser conhecer o trabalho aí de consultoria na redação, Prof. Sandro Pontes lá no Instagram, eu troco uma ideia com você. Essa aula vai estar disponível amanhã no YouTube, a partir na parte da tarde, para você rever e acompanhar aí e encaminhá-la aí para os seus amigos, tá certo? Qual é o seu canal no YouTube, professor? Falando Sua Língua, tá? Falando Sua Língua. Você vai achar lá, ele é um amarelinho com vermelho, você vai encontrar bem facilmente lá. Joia? Alunos, boa noite, descanso, sucesso para todos. Faça um corujão desse toda quinta-feira às 10h15, viu? Se eu não me lembrar de você, de mandar o link, basta você me cobrar que eu faço para você. Um abraço, gente. Vai, toda quinta-feira, então vai ser bom. Com Deus, tá? Abração, até mais. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau. Sucesso e descanso.